Olá, Amadinha! Chega junto aí, professora Márcia, porque... Exatamente, porque a nossa aula é a aula 8.1. Beleza, então você aí, estudante da NASA, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esta aula, porque é a nossa segunda aula, né, professora Márcia, sobre aí as classes gramaticais. Então, exatamente, se você ainda não está preparado, enquanto a gente está aqui fazendo esse chamamento, se organiza, vai lá, porque você não pode perder nenhuma informação. Bem, a nossa primeira informação sobre essa aula é claro que é a nossa habilidade. Então, esta aula vai trabalhar com você, estudante, ao final, vai consolidar em que você vai ter condições de comparar, certo? Comparar o quê? Vamos pegar a caneta vermelha, que eu sei que é a caneta que você gosta, a cor, né? Você vai poder comparar, mas ela não me obedece, a gente tenta de novo aqui. Diz aí, aluno primeiro ano, qual a cor que você gosta? Ah, eu já ouvi, vermelho, muito bem. Bem, ao final desta aula, você vai ter condições de comparar o tratamento dado pela gramática tradicional e pelas gramáticas de uso contemporânea. Em que? Em relação aí a diferentes tópicos gramaticais, como estamos estudando as classes gramaticais agora, certo? E também você vai ter condições aí, tá, de perceber a diferença e fazer a diferença entre as abordagens, como também nos fenômenos de variação linguística, entender por que nós temos essa diferença aí na nossa língua portuguesa, né? Por quê? Porque nós temos aí diferenças de região, e aí nós vamos para o sotaque, mas calma, você vai ter uma aula também sobre isso, mas nesta você também já vai ter condições de analisar motivações que levam aí o predomínio do ensino da norma padrão, tá certo? Beleza, e vamos aí apresentar para você agora a cartela desta aula 8.1. Também é uma aula de nivelamento, revisão geral. Emprego de algumas classes de palavras, parte 2. Quais são as classes de palavras que a gente vai trabalhar hoje? Artigo, numeral, preposição e interjeição. Beleza, e vamos chamar aí a nossa árvore do conhecimento. Uhul! Vamos aqui, né, agregar mais informações para que você fique aí repleto e pronto para seus gabaritos, seja ele no Enem, seja ele nas atividades aqui da mediação tecnológica. Vamos embora! Então, a menor classe gramatical da língua portuguesa, temos o quê? O artigo. Para que serve o artigo, né, amadinho? Olha só, o artigo ele vai definir, vai indefinir ou vai generalizar o ser. Olha só, dois gêneros aqui, ó, tirinha. Nós temos a primeira, preste atenção na imagem, num todo, para você compreender. Ó, tem um cachorro aqui querendo entrar. Tá. Um cachorro não, o cachorro. Ah, sim, muito legal, né? Viram que a professora deu ênfase aí na fala final? Certo. Bom, Márcia, vamos aqui com o nosso estudante. Ele aí deve estar se perguntando, professora, mas a senhora fala assim, vamos à leitura do texto quando apresenta aí uma tirinha, né? O gênero tirinha. O que o nosso estudante agora, né, o primeiro passo aí já no primeiro ano do ensino médio, novo ensino médio, precisa sempre levar em consideração quando ele for fazer uma leitura imagética, que é a leitura do gênero textual, da imagem. O que ele primeiro precisa fazer? Lembrar das pistas, fazer a leitura do quê? Do personagem. Que mais? Do local. Das imagens. Usando as duas imagens. Olha, porque nesse texto que a gente está utilizando aqui, é um texto híbrido. Você vai dizer, mas o que é híbrido? É quando tem a linguagem verbal e a não verbal. Beleza. E o que a gente está conversando com você aqui, claro, a gente está começando, já sabemos que você vem do 9º ano, terminou seu ensino fundamental, sempre trabalhou, sempre estudou mediante aí esses recursos, esses gêneros, né? Essas imagens, beleza.
Mas agora é necessário que você faça aqui o primeiro exercício ao fazer a leitura de imagem, que é olhar para a imagem antes de ir para o texto escrito, certo? Você fazer a leitura do texto não verbal, que é a imagem num todo. Se nós temos aí a imagem da tirinha, vamos lá para a tirinha para a gente aqui contextualizar o que nós estamos explicando. Veja que nós temos duas tirinhas aqui para você, né? A primeira tirinha, que a professora Márcia acabou de fazer a leitura, nós temos dois quadros. A tirinha, vamos nomeá-la como a tirinha A. E aqui nós temos outro exemplo com a tirinha B. Então, na tirinha A, nós temos dois quadros, né? Dois quadrinhos. Só que o que a professora está explicando é o seguinte, que a partir de agora, quando você for fazer uma leitura de qualquer gênero textual em que você tenha imagem e texto, faça a sua leitura imagética primeiro, observando todos os detalhes, tá? Antes de você ir para o texto. Porque assim, no final, você fez toda a leitura. Olha só, nós temos o primeiro quadrinho. O que nós estamos vendo aí? Uma grama, subtende-se que eles estão num lugar externo, não é um lugar fechado. Temos planta, temos grama, estamos observando um pouco aí do caule, né, de uma planta, certo? A gente está observando que eles estão sobre um tapete, né? Então, no outro quadro 2, vamos à leitura da imagem. Já está em uma imagem que nos mostra que eles estão num espaço interno, dentro, né, de uma casa, vamos dizer assim. Porque ali eu faço a leitura que é uma cortina, né? Eu tenho aqui uma cortina, eu tenho aqui, eu percebo pela parede, né, que é fechado, e olha só, uma mesinha com um vaso de flores. Bom, e aí sim, a partir dali nós vamos para o texto aí escrito, né? Certo? Então, lembrando disso, aí a gente avança aqui para os nossos estudos tranquilos, tá bom? Beleza, então não esqueça aí desse bizu, leitura de texto aí imagética, tá bom? Vamos lá então entender agora essa menor classe gramatical que é o artigo. A professora Márcia já disse para você que o artigo aí, ele define, ele indefine, mas ele pode também generalizar, tá certo? Então as três palavras-chave aí sobre o artigo. Vamos lá então a leitura da tirinha. Tem um cachorro aqui querendo entrar. Um cachorro não, o cachorro. Então, quando a menininha fala assim que tem um cachorro, quando ela fala ela está dizendo assim que ela não conhece, ela não tem essa intimidade, né? Está indefinindo. Para valorizar um ser, o que ele faz? Ele determina. Um cachorro não, porque é qualquer um, né? Um ser qualquer, indefine. Então, quando eu digo além de ser indefinido, eu não posso dizer exatamente qual é esse cachorro. Exatamente. E quando eu falo o cachorro, eu estou dando uma importância, né? Valorizando. É a mesma coisa aqui na segunda. Vamos pegar pela segunda. Você, a letra B aqui, você é um colírio para os meus olhos. Oi? Um descongestionante nasal para o meu nariz. Um antiácido para o meu estômago. Tem gente que não sabe quando parar. Ó, logo no início, o que acontece? Olha a empolgação, né? Você vai analisar um por um, você vai ver. Aí tem, quando chega no final já tá cansado. Já acabou o encanto, entendeu? Aí quando então tá indefinindo. Beleza, e vamos seguindo então os estudos sobre a classe gramatical. Aqui estamos falando sobre o artigo. Muito bem, essa classe gramatical, ela também tem aí quanto ao seu significado, né? Vamos aqui primeiro ver o significado dos definidos, certo? Isso de acordo aí com o aspecto semântico, beleza? Vamos lá então, atenção agora para aprofundar, ampliar seu conhecimento sobre
artigo, classe gramatical. Vamos lá. Ó, na semântica tem refere-se a um ser conhecido. Ó, Ricardo, assaltaram a farmácia. Quando fala assim, Ricardo, assaltaram a farmácia, quer dizer que o Ricardo tem conhecimento da farmácia que foi assaltada, tá certo? Eu sei qual é a farmácia. E se fosse Ricardo, assaltaram uma farmácia? Poderia ser qualquer uma farmácia. Ele ia ficar com aquela interrogação qual na cabeça, farmácia, né? Porque são várias farmácias. Certo. Ele não tinha conhecimento. Beleza, estamos falando dos definidos. Agora, pode indicar também, olha só, um conjunto, classe de seres. Olha só, que conjunto é esse? Vai dar a ideia de coletividade, ó. A mulher deve ter as mesmas oportunidades de trabalho. Então, a classe, né? O conjunto de mulheres quando usa a mulher. Mais outra aqui também para vocês, tem para intensificar o ser, como lá da tirinha. Ele é o professor, sabe tudo. Você não fez apenas um estrago, você fez o estrago. Olha só, está intensificando. Percebe o sentido? Então, aqui tem as funções, né, da questão do artigo definido. Qual a ideia que ele transmite? Ok, você já está preparando aí o seu resumo? Então coloca aí, ó, artigo definido quanto à semântica. Ele vem aí para ser algo que reconhece um ser conhecido, né? Também pode indicar um conjunto ou uma classe, dando ideia de coletividade, e também pode intensificar, beleza? Muito bem, vamos embora! Atribuem a um ser a responsabilidade de um fato. Como assim, amadinho? Olha só aqui no exemplo. Foi ele, senhores, o autor destas belas artes, belas letras. Levante-se, Leopoldo das Flores. Atribui também ao substantivo a ideia de inteiro, quando posposto ao indefinido tudo, toda, toda. Um ser a responsabilidade de um fato. Todo dia ela levava. No plural, mesmo com a presença do artigo, a ideia costuma ser de generalização. Meu Deus do céu. É geral, né? Da ideia geral. Quase lá. que não sai, amadinho. Ó, estou aqui todos os dias. Para que não haja generalização, é preciso um contexto que determine os dias. Ó, Geraldinho veio a todas as consultas marcadas. Beleza, muito bem. Vamos aí, primeiro ano, Mediotec, Mediação Tecnológica de Rondônia. Bem, amadinha, quando não se utiliza o definido, nós vamos ter regras para isso, beleza? Então vamos lá. Atenção agora, em quando não se utiliza o artigo definido. Vamos ver. Diante de substantivo de sentido indeterminado ou genérico. Mulher é sensível. Criança é imaginação. O que está acontecendo aí? Você pode observar que não aparece o artigo antes do substantivo, tá bom? Brasileiro gosta de futebol. Não, nada de falar assim, o brasileiro gosta de futebol. Ah, e alguém disse, por quê? Olha aqui a resposta. É genérico, indeterminado, né? Beleza. Depois de cujo, né? Do pronome relativo cujo. Eis o pai de cujas filhas falei. E não, olha só, não, cuja as filhas falei. Então, esquece esse artigo depois do pronome cujo. Em Provérbios, eis o pai de cujas filhas falei,
calça de veludo ou bunda de fora. Então, olha só. Então, não se usa o artigo. Diante da palavra casa, referindo-se ao lar, aí você vai entender por que não tem, casa minha não tem crase, tá bom? Jantará em casa. Jantará em casa? Olha aí a interrogação, Macita. Outra dica, outra regra. Diante da palavra terra, terra firme, ó. Terra à vista. Olha o quê? Pede a senha do Wi-Fi. Gente, os colonizadores, pela fé, é uma leitura bem atual, hein? Em 1500, eles chegaram e pediram o que será, né? Agora, a troca, né? Agora, Exatamente. essa leitura muito bacana, né? Chegando, terra à vista. Ai, pede logo a senha do Wi-Fi. Porque você chega hoje no estabelecimento, você A não primeira pede outra coisa que a pessoa não pede nem água, pede a senha. Beleza, então quando você estiver produzindo aí uma oração em que você vai usar aí esse substantivo terra com aí o significado de terra firme, você não vai fazer uso, tá certo? Se a terra, ó, se a palavra terra indicar planeta ou vier acompanhada de expressão qualificadora, o artigo aparecerá. Vamos ver aqui, ó. Marcianos invadem a terra. Voltamos da terra dos meus pais. Ó, casa, né? Por exemplo, assim, terra natal. Verdade. Até porque terra, letra maiúscula, porque já é um pronome, né? E aí a outra terra da questão do planeta. A outra Sim. essa terra relacionada à cidade natal. Quanto ao significado... Agora, né, dos indefinidos. Exatamente, aspecto semântico dos indefinidos. Nós temos aqui a primeira regrinha. Olha só, amadinho. Pode indicar aproximação numérica. Olha só. Deve ter uns 20 anos, vestia roupa preta e não olhava para ninguém. Regra 2. Podem qualificar positivamente ou podem qualificar negativamente o substantivo. Exemplo. Ó, tinha umas pernas, os rapazes sofriam. O homem tinha uma aparência estranha, sei lá, parecia um urso. Olha só, mais exemplo aqui para vocês. Regra 3. Podem tornar a frase conotativa. Olha só, meu lar é o jardim. Meu lar é um jardim. Então, vocês vão ter que prestar atenção, tá? Observar bem nessa questão do emprego, dos artigos. Tanto quando ele for artigo definido, quanto artigo indefinido. Nessa questão, só para colocar antes do substantivo, né? Você tem que saber a semântica. Qual é o sentido? Não é mesmo, Furina? Sim, porque aí não é só a regra geral de que ele vai definir, vai indicar, né, ali a sua definição ou indefinição ou generalizar, né, que são aí as 3 primeiras informações sobre o artigo. Exatamente. Porém, cada uma delas, nós acabamos de pontuar para vocês várias regras quanto ao uso, porém com olhar semântico, que aí muda toda a visão, tá certo? Exatamente. Olha só para você entender, né, para ficar mais fácil, Pura, uma professora tá te chamando. Você sabe qual professora que eu tô falando? Vou lá então, mas quem é que tá me chamando? Não sabe. Aí se eu chegar assim, Pura, a professora chegou. Daí eu Com certeza eu vou... a Pura já sabe da pessoa de quem eu estou falando. Vou direto lá. Muito bem. Entendeu? Aí o aluno chegou. Ou o aluno, olha só, levantando a bola do aluno, né? Sim. A autoestima aí, o aluno chegou. Intensificando, né? Muito bem, muito obrigada. E aí é muito legal quando o nosso estudante agora, né, depois de fazer aí todo o momento de explanação, agora que nós estamos fazendo exemplos totalmente assim, do cotidiano, tudo isso para te deixar aí direitinho quanto à compreensão desse uso do artigo.
Porque primeiro momento parece que é muito simples, né? Como eu disse lá na nossa aula 1, nós vamos aqui fazer uma mega revisão, e aqui é uma revisão, né, amadinha? Mas que também você vai ampliar o seu conhecimento, tá vendo? E você, aluno, já viu esse conteúdo? Sim. Lá no Fundamental 1, né? Aí você lá, a professora colocava o nome, o substantivo, aí para você ia pluralizar empregando o artigo. Que você poderia usar o artigo definido ou indefinido. Aí o que você... Se eu colocasse balões, qual era o artigo que eu ia usar? Para combinar certinho, Aí a gente ia usar... Empregue corretamente o artigo indefinido. Eu estou usando a palavra balões. Qual que eu vou empregar? Se é indefinido, então eu vou usar uns. É isso aí. Uns. E quando você, amadinho, você ia... Eu quero... Vamos definir supor balão. que... Não, estou dizendo definir, eu falo os balões. Viu só? Beleza. E assim por diante. Você vai passando. Tá, então bom? também outra orientação, ou sobre a outra regra, né? Aí nós vamos para, no Aí caso... introduzir a personagem, né? Beleza. Como que você vai fazer? No meio do ataque surge um garoto, olha só. O garoto estava com medo. Os aviões eram os pássaros da morte. Beleza. E também para realçar o substantivo. Eu acho que aqui é a 4, né? Se eu não estiver perdida. Não, certo? era uma beleza de ópera. O aluno está acompanhando, você está prestando atenção, vai seguindo aí a seta. Para indicar a quantidade, quando empregado com contexto de contagem, tornam-se o quê? Numerais. Ó. Na indústria, havia uma gerente e 2 secretárias. Então, aí você vai perceber que ele está tendo função de numeral, porque está indicando uma quantidade. Tá bom? Conseguiram identificar? Havia uma gerente e 2 secretárias. Beleza. Falando em numeral, chega quem? O próprio. Muito bem. Essa classe gramatical, ela é bem legal de ser estudada. E também, por quê? Porque ela já vai na lógica. Quem gosta de matemática, então, né? Oh, coisa boa. Mas é bem tranquilo, gente. Nós, na nossa área, a gente utiliza esses numerais, certo? Na nossa fala, na nossa produção, nas nossas ações, na nossa vida, no dia a dia. E você leva para a vida, né? Antigamente usava muito mais, né? Sim. Principalmente na hora que você vai preencher um cheque. Ah, mano. E assim, agora tudo é Pix. Mesmo que seja o Pix, você está utilizando, né? Exatamente. Também. Porém, na língua portuguesa, essa classe gramatical, ela também faz parte, porque nós precisamos entender como vamos utilizar na concordância, né? Como é que a gente vai adequar a quantidade, porém, na forma aí escrita, certo? Não só no número, mas agora no numeral, olha só. Então, primeira coisa é entender o conceito dessa classe gramatical. O que vem a ser numeral? Numeral, gente, é aquela palavra que dá assim, ideia de quantidade. Olha que tranquilo esse conceito, né? É compreensível isso? Sim. O que é numeral? É aquela palavra que você, quando está produzindo um texto, ela aí dá ideia de quantidade. E qual é essa palavra? Por exemplo, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, certo? E aí, além disso, também uma sequência, tá? O numeral ele também dá ideia não só de quantidade, como de sequência. E qual é essa palavra que vai dar aí a ideia de sequência, sendo numeral? Olha lá, primeiro. O Pedro é o primeiro aluno da sala. Olha aí, né? Sequência. Né? Aí nós temos assim, segundo, terceiro e também terceira e última informação sobre o numeral. Ele dá ideia de quantidade, ele dá ideia de sequência e também ideia aí de multiplicação. Matemática, isso aí, dobro, triplo e, por último, a divisão. Ah, gente, aula de matemática parece, né? Se fala de divisão, nós vamos falar de metade, de 1/3, de 3/4, tá certo? Bom,
A curiosidade para essa classe gramatical. Vamos lá. Em gênero e número, né? Primeiro, primeira, primeiros e primeira. Então, a questão da concordância que a Pura havia falado. Apenas em gênero. Uma, dois, duas, 300, 300, ambos, ambas. Apenas número. 1/3, 2/3, 1/5, 5/5. Isso para você estar adequando, né? Dentro do seu texto, utiliza sempre aí essa combinação que é a flexão, tá bom? Vamos lá, como é que a gente faz o uso, né, desses numerais? Nós temos aqui, primeira dica, nas indicações de réis, de reis, de príncipes, de papas, de século, de capítulos. Com certeza aí durante as aulas de filosofia, então, você viu bastante isso, certo? Olha lá, quando acontecer isso, usa-se o ordinal até 10. E daí em diante, você vai empregar o cardinal. Vamos ver no exemplo. Ó, Henrique VIII, João 23, capítulo 10º, Luís XV, século II, capítulo 11, Paulo VI, século 21. O que você observou? Então, se for até o 10, você vai usar na fala ordinal. Se for a partir do 10, vai ser o quê? Fala cardinal. Na indicação do primeiro dia do mês, usamos o numeral ordinal. Para os outros dias, o que a gente usa? Numeral cardinal. 1º de abril, 1º de agosto. Ó, primeiro dia do mês. Aí depois 2 de agosto, 15 de agosto, assim por diante. 13 de junho, 2 de abril, 1º de julho, 31 de julho. Ok, estão acompanhando? Certo. E a leitura dos numerais, como é que a gente vai aí usar, né? Bem, nós temos aqui duas observações sobre a leitura dos numerais. A letra A, numerais cardinais. Como é que nós vamos fazer essa leitura? Coloca-se a conjunção E entre as centenas e dezenas, e também entre as dezenas e a unidade, certo? Vamos ver aqui. Olha lá, quem é bom de matemática? Como é que se lê esse número? Aí vem aqui, né? Unidade, dezena, centena, simples. Unidade, dezena de milhar e unidade de milhões. 6 milhões? Viu só? 69.523. Então, vocês vão prestar atenção aqui nessa tabelinha, com cuidado, tudinho, bonitinho, tá bom? Certo. Aí na letra B, numeral ordinal inferior a 2.000, ó. Lê-se o quê? Normalmente como ordinal, milésimo, octingentésimo, 56º. Aí temos aqui, ó, primeiro, aí na curiosidade. Se for número redondo, olha aí, temos aqui 10º milésimo, 2º milésimo, 5º milésimo. Beleza. Bom, agora vamos para outra classe gramatical, certo? Chegou a hora da preposição. Aquela palavrinha, né, que está sempre ali no meio, dando trabalho para entender. Mas agora você aqui está fazendo certo. Vamos acompanhar, porque agora você vai rever preposição e daí você vai tê-la aí pro resto do seu ensino médio, tá bom? Então, a preposição também é aquela palavra invariável, olha só. Ou seja, ela não vai flexionar, ela não vai ter alteração, ela não vai para o plural, certo? E aí, a função dela é ligar duas outras palavras. Vai estabelecer relações de sentido ou relação de dependência, certo? Muito bem. Vamos ver aí no primeiro exemplo. A loja de José fica na Vila Mariana. Ó, o Dzinho aí, D. Então, ó, dando ideia o quê? Ó, refazendo essa relação de dependência. E aí a gente vai já dizer aqui para o nosso estudante que ela é invariável, porque tem como colocar no plural essa preposição?
Pode ser des, a loja des José não existe, Não, que né? é invariável. Por isso que ela é invariável. Agora os aspectos semânticos, né? Ó, fim ou finalidade, ó. Enfeitamos a casa para o aniversário, a preposição para, ó, a finalidade aí. Instrumento, cortou-se o mato com a foice. De companhia, viajei com o meu filho. De meio, viajaremos de carro. Autoria, pintura de Matisse. Lugar, vou ficar em casa. Tempo, viajaremos pela manhã. Modo, voltou às pressas. Causa, morrer de fome. Assunto, falamos sobre economia. Ok. E vamos entender que essa preposição, essa classe gramatical, ela também tem a sua subdivisão. Ou seja, ela se classifica em 2 tipos, tá bom? O primeiro é na questão da preposição. Em relação a essa classificação, nós vamos ter as essenciais e as acidentais. A primeira classificação, as preposições essenciais, são palavras que funcionam só como preposição. E aqui está todas elas, certo? Então vamos lá. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás. Ok. Essas palavras, elas são classificadas como preposições essenciais. Onde quer que elas sejam chamadas a participar, elas vão com essa função, certo? Ok. Agora as acidentais. São palavras, né, de outras classes, né? Certo? Que aí, em um certo momento, em uma certa ocasião, elas funcionam como preposição. Lembrando, em certas ocasiões, tá certo? E quais são essas palavras? Olha só, conforme, consoante, segundo, né, durante, mediante, como, salvo, fora, que. Beleza. E aqui a gente traz um exemplo com a preposição essencial. Entre mim e ti pairam sombras do passado e acidental. Exceto eu, todos estão livres. Beleza, vamos lá. E assim vamos ver que também nós temos locuções prepositivas. Outro termo, outra palavra, né, que você precisa anotar aí na sua revisão geral, no seu próprio resumo, que você vai ver em várias aulas e vamos estar chamando sempre locuções, tá? Aqui, a locução prepositiva. E aí, como é que é essa construção dessa locução prepositiva? Vamos lá. É o conjunto, a locução prepositiva é conjunto de 2 ou mais palavras fazendo a ligação entre 2 termos. Tanto é que nós temos aqui, olha, uma cartela de exemplo. 2 palavras, ó, abaixo uma palavra, de outra palavra. Então, assim, nós vamos ter aqui alguns exemplos de locução prepositiva que funcionam na oração, na sua frase, tá? Fazendo essa relação dentro de um contexto. Combinação. Para a gente ter aí a preposição dentro da construção intrínseca, né, dessa classe gramatical, ela tem aí por si a teoria de sua composição. Então, ela vem de várias maneiras. Primeiro, a preposição como combinação. É quando a preposição não sofre mudança. Vamos ver aqui. A construção acontece do artigo definido mais o quê? Ou melhor, da preposição mais o artigo definido. Eles foram ao cinema, só houve a soma, viu que não mudou nada na fonética. As meninas voltaram aos seus quartos. Agora, quando eu tenho um advérbio, né, mais o pronome relativo, o que acontece aqui, ó? Presta atenção. Aonde você foi? Porque, ó, também não aconteceu o quê? Ó, mudança, não alterou.
sempre quis conhecer a cidade aonde você foi nas férias passadas. Ok. E lembrando que esse termo aqui, nós vamos ter uma aula bem legal sobre como usar onde e aonde, tá? E aí já anota esse bizu também. Nós temos aí a contração, vimos a combinação, agora vamos ver a contração. A preposição, ela sofre alguma mudança. Vamos ver. Ó, do, né, que você vai lembrar que é o de mais o, ou então ficou do, perdeu o e. Da, dos, duma, numa, disso, daquilo, daquele, naquele, naquela, pelo, pelas. Então, ó, por mais a, pela, por mais o, aí ficou pelo. Agora, crase. Vai ter uma aula exclusiva de crase também, ó. Fusão de duas vogais idênticas. Ó, artigo definido feminino, mas que pode formar com a preposição mais o artigo definido feminino, a preposição mais o demonstrativo e a preposição com o demonstrativo aquele, aquela, aquilo. Por isso que às vezes dá aquela fusão, ou seja, que ocorre a crase quando tem o a de preposição. Beleza, falou em crase, você já sabe que vai aí juntar, tá certo? Exatamente. E em algum momento vai perder aí a fonética de alguma, certo? Temos aí a mudança de preposição, onde pode implicar mudança de sentido. Olha lá, vamos ver. Os homens que bebiam no bar eram homens de bar. Então, olha, o que está acontecendo aí? No bar indica caráter passageiro, e já o de caráter permanente. Olha, as preposições sob e sobre, ó, estavam sob a mesa, quer dizer que está abaixo. Estavam sobre a mesa, quer dizer que está na parte de cima, superior. Então, atirou-se sobre o divã, em direção, falava-se sobre tudo, quer dizer assunto. Certinho? Ok, vamos seguindo, então nós temos a interjeição. Olha só, para expressar os seus sentimentos, né? Chegando aqui, ó, observa que quando a gente fala interjeição, agora mesmo a Pura fez o quê? Né? Quer dizer, para expressar, expressando, né, que ela gostou de falar da interjeição. Então, essa classe gramatical é a melhor do mundo. Por quê? Porque ela expressa nosso sentimento de alegria, sensações, né? as emoções, tristeza, em geral, não é? Tudo. Muito bem. Então, ela tem essa regra de que você, ao utilizá-la, você aí vai saber que ela não tem flexão. Tá certo? E o que é não ter flexão? Que eu olhei bem pro rostinho da professora Márcia para ver a emoção dela. Olha só, faça de conta que nós fomos convidados, né, para ir a uma festa. Sim. Eba! Oba! O que você faz? Tem cabaré essa noite. Ui! Ai! Olha. Ó, gente, então, depois eu conto para vocês, tá certo? É porque quando eu fico assim, feliz, né? E aí eu uso muito a interjeição. Eu digo, uhul! Valeu! Legal! Quando né? a gente recebe aquele vídeo da apresentação de você, ei, bravo, maravilha, amei! E eu coloco também, né, Madinha? Eu uso muito assim, arrasaram, chega um exagero ali. Então, é uma... E não tem pluralidade. Essa classe de palavra, essa palavra que é classificada como interjeição, que exprime nossos sentimentos aí, emoções, né, chamamento também. O que acontece? Ela não tem plural, não tem como a gente fazer uhus, né? Obas, né? Tá bom? Então vamos lá, vamos mostrar para eles aqui na tirinha para entender melhor. Vamos lá. Olha só, tá chegando o Natal e as crianças falam, eba! Olha só, o outro quadro, amadinho, tá chegando o Natal. Meu Deus, ó. Uma alegria. E aqui uma cartela para você que aí vai utilizar na sua produção, tá certo? Temos aqui várias emoções, como por exemplo, olha, quando você quer externar a sua alegria lá na história em quadrinhos, você pode usar, ó.
De animação. Avante, coragem! Força! Aplauso. Bis, bravo, viva! Cansaço. Uf! Chamamento. Alô? Descontentamento. Oh, Oxalá! Oxalá. É difícil usar, né? É. Judô. Ai, ui! Encorajamento! Upa! Riba! Espanto, surpresa. Ixi! Valeu? Impaciência! Indignação. Arre! Medo. Ui! Pedido de socorro. Socorro! Saudação. Adeus! Silêncio. Surpresa. Suspensão. Basta! Beleza. Bom, falando aí, né, dessa classe, também já informamos que vai ter também locuções interjetivas, tá? A locução interjetiva são aí a junção, a união de duas ou mais palavras com valor de interjeição. Vamos ver na tirinha. Cebolinha? Ai, meu Deus, você está bem? O que aconteceu? O que aconteceu? O deslamp. Meu Deus. Então, olha lá. Mais um pouquinho para você de algumas cartelas, trazendo a questão de aflição, do desejo, impaciência, reconhecimento, suspensão e saudação, tá certo? E aqui outras tirinhas, também deixando para você como exemplo, tá? E aí você vai aí deleitar-se com essas tirinhas como exemplo e vendo que a interjeição, ela não tem flexão, tá certo? Beleza? Ok. E assim agora nós vamos convidá-los para aquele momento em que você sai da teoria e vem para a prática, né, Madinha? É isso aí. Chegou a hora do quê? Trabalhando gênero. Então, vamos embora. Já quer ser parente do Cebolinha. Vamos lá. O Trabalhando Gênero é esta obra magnífica que você vai fazer um mapa conceitual, certo? Você vai construir com as classes gramaticais, as que você já estudou. Olha lá, artigo, numeral, preposição, interjeição. Você segue a orientação. Aqui é uma sugestão. Você pode fazer da sua maneira, tá certo? Que aí tá tudo tranquilo. E nós vamos ficar aguardando, né, Madinha? Exatamente. Terminou de produzir seu mapa mental. O que você vai fazer com ele? Ok, Madinha? Você vai anexá-lo ao portfólio. Beleza! Muito bem, então assim a gente encerra mais uma aula aqui com vocês e aguarda naquele outro momento, tá bom? Vamos lá? Valeu!